O uso equivocado do OE tem gerado prejuízo para a indústria. A ideia do OE, como todos já sabem, é que ele é um indicador voltado para equipamento. O OE muito mais, hoje, representa uma ideia do processo, uma medição de processo, do que do próprio equipamento. O OE é utilizado em duas vertentes. A primeira delas é o OE para desempenho. Essa vertente é a mais utilizada no mercado. Ela é utilizada geralmente em rotinas de gestão, né, para se avaliar onde estão as perdas de disponibilidade, performance e de qualidade de um recurso. A outra vertente é o OE para capacidade, que não é tão conhecido pela maioria. A ideia da avaliação de capacidade utilizando o OE é, através de um cálculo de OE necessário, que é calculado através da demanda efetiva do cliente, encontrar quais são as metas ideais para cada um dos recursos. A ideia de se utilizar o OE para capacidade é encontrar a relação entre o OE necessário, que é esse OE que traz a visão da demanda, ou seja, o mínimo necessário para o atendimento da demanda efetiva do cliente final, com o OE realizado, que é o OE que vem da avaliação do OE de desempenho. Qual que é o mais bacana de tudo? Combinar essas duas estratégias, essas duas visões. Então, tendo o OE real vindo da avaliação de desempenho e o OE necessário vindo da avaliação de capacidade, a gente pode encontrar a capacidade de cada um dos recursos, qual que é o carregamento de cada um desses recursos. Com essa informação fica fácil encontrar onde é o gargalo da linha e assim direcionar esforços concentrados num gargalo específico, num equipamento ou recurso ou processo específico. Um exemplo prático disso são equipamentos que não são gargalos, ou seja, não são restrições do seu fluxo. Muitas das vezes você tem nesse equipamento um OE baixo. Uma vez que a gente consiga fazer uma avaliação de olhar para o OE necessário e perceber que aquele OE necessário está abaixo daquele OE realizado naquele equipamento, mesmo ele sendo baixo, a gente pode entender que aquele equipamento não é restrição. E dessa forma, conseguiremos investir de forma mais correta em cada um desses equipamentos. Então, qual é esse uso equivocado? Utilizar o OE somente para desempenho faz com que fiquemos um pouco cegos para onde investir, quais metas estabelecer. E muitas das vezes acabamos estabelecendo metas que são muito mais desafiadoras em alguns equipamentos que deveriam realmente ser. Em resumo, o OE é uma ferramenta poderosíssima, mas quando utilizado de forma correta. Utilizar as duas vertentes, tanto de desempenho quanto capacidade, fará com que a sua empresa consiga aplicar investimentos e entender melhor a sua capacidade baseado em dados, em números, e não em achismo.